Ambiente sem quebradeira e alto investimento. Na Lara Cortinas, você encontra cortinas e persianas, colchas, papéis de parede e tudo para deixar o seu espaço mais bonito e aconchegante. Solicite um orçamento sem compromisso ou venha nos fazer uma visita. Lara Cortina fica na Rua Almirante Barroso, 517, Centro, Itajaí. Fone 47 3348 2100 e na Avenida do Estado, 2100, Sala 5, esquina com a Rua Uganda, Bairro das Nações, Balneário Camboriú. Fone 47 3363 2606. Siga nosso Instagram, Lara Cortinas. Ouça todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, programa Itajaí, 200 anos de fé. Um programa de entrevistas com historiadores e líderes religiosos que falam sobre o caminho da fé em nossa cidade, a partir da criação do Curato do Santíssimo Sacramento em 1824. Itajaí, 200 anos de fé. Apresentação: Márcio Reiser. A partir de agora, você ouve Sintonia Cultural. Apresentação: Índia Alves e Grazi Santana. Bom dia, pessoal, tudo bem? Começamos mais um programa, uma segunda-feira abençoada. O dia tá bonito, não tá aquela chuva, mas a chuva também serve para alguma coisa. Bom dia, minha amiga Indy. Bom dia, Grazi. Bom dia, ouvintes da Rádio Conceição. Uma segunda-feira abençoada, porque aquela chuva que estava incessante deu uma trégua. É verdade, Indy. Ô, Indy, vamos começar falando, né? Pessoal, está acontecendo as reuniões do CMPC, do Conselho Municipal de Cultura. Maiores informações vocês podem procurar ali pelo Instagram da Mariana Feitosa ou da Elaine Calove, né, ali da Café Maestro. Participem das reuniões, você da dança, você do esporte, você do teatro, da literatura, participe, o pessoal da Setorial de Cultura Afro, participem ali das reuniões ali do CMPC, tá? Abriu também edital ali do CONES, do Conselho da Comunidade Negra de Itajaí, das pessoas que querem participar ali. Então, maiores informações também no Instagram do CONES, tá? Lembrando, Indy, que esse final de semana nós vamos ter uma ação social lá no Instituto Sorri. Tem muita coisa boa, tá? Corte, esmaltação, entrega de plantas, de mudinhas, de animais, demonstração de vários produtos. Vão ter brinquedo para as crianças. A ação vai acontecer na rua José Luiz Marcelino, número 1255, na Murta. É aberta ao público? É aberta ao público, Indy. No dia 12. No próximo sábado, dia 22. 22, ó, tá 12. No dia 22. E olha só, Indy, outra coisa. Hoje eu quero mandar um beijo especial para Tamires e para o Juca, né, que ontem pela noite, ela me mandou mensagem falando do falecimento da sua mãe, né? Saindo daqui, eu vou lá. E meus sentimentos a toda a família aí do Juca e da Tamires, tá bom? Um beijo grande, meus amores. Bora, Indy. Bora, Grazi. Vamos apresentar o nosso convidado. Vamos, na Rádio Conceição FM 105.9, a rádio onde o ouvinte ele é fiel. Eu vou deixar você apresentar o nosso convidado, Grazi. Olha só, você conhece muito bem. Indy. Quem será o nosso convidado de hoje? Já está na nossa rádio, nos nossos estúdios, o Jones Andrei Santana, 41 anos, natural de Itajaí, mas passou uma temporada fora. Bom dia, Jones, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Conceição. Para quem não sabe, sou irmão da Graziele, já vou me apresentar porque para tirar um pouco do peso. Jones, filho de Claudiomar Maciel Santana, Jaime Santana, irmão da Grazi, do James e da Núbia, né? Mas também a Graciane. Bem-vindo, Jones. Obrigado.
Bora, Indy! Eu percebo que o Jones tem um sotaque diferente. É peixeiro, mas tem um sotaquezinho diferente. Por quê? O sotaque vem dessa temporada fora, né? Como minha irmã falou, morei 22 anos fora do Brasil. E geralmente quando tu começa a falar outras línguas, tu acaba perdendo esse sotaque. Aí sempre no meio de outros estrangeiros, italianos, espanhóis, portugueses, suíços, franceses. Tu acaba tendo essa mistura de cultura e a pronúncia acaba mudando até um pouco. E todo mundo falou, como tá falando diferente, Sim. mas é natural mesmo. Natural. Acontece ao natural. Quantos anos ficou fora? 22 anos. E foi em busca de um sonho? Era uma coisa que a gente gostava desde pequeno, aí meu irmão. Conta pra Jogar gente, futebol. quem é o James? James é meu irmão gêmeo. E o Jones? O Jones é um menino que é de Itajaí, nascido em Marieta. A gente começou a jogar futebol nos campinhos ali do nosso bairro, no Bambuzal. E nós gostávamos muito de jogar futebol. E com essa prática, outras pessoas que conheciam nós falavam: por que vocês não entram numa escolinha? Vocês são tão bons. E a gente acabou migrando por São Vicente, numa escolinha que tinha, porque no Bambuzal não tinha. E a mais próxima era no São Vicente. Que na época os treinadores eram o Paulinho, de Portugal, que é treinador na SPM, o Fagundes, um ex-jogador também que jogou no Internacional de Porto Alegre, e o Carlinhos do Parque, que é de Itajaí. Hoje ele também tem a escolinha ainda. E ele foi depois o único que continuou, e a gente continuou com ele. Como eu falei, depois daí a gente acabou indo para a fundação e dali as portas começaram a se abrir. E, Johnny, essa temporada fora, vamos pular um pouquinho, depois a gente volta para a história do Johnny, né? Problema. E essa temporada fora, você ficou quanto tempo? 22 anos. Eu fiquei 17 anos na Itália e 5 anos na Suíça. Nossa, e faz quanto tempo que tu tá no Brasil? Vai dar quase 5 meses, certinho. E como é que foi a acolhida, né? Ao chegar no Brasil? É diferente porque tu sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Verdade. Porque geralmente quando tem pessoas que vão para outros países e acabam gostando de ficar porque não tem também essa identificação talvez com o país. Mas eu voltei porque eu sou muito apegado ao Brasil. Eu sempre estive lá fora, mas nunca deixei de acompanhar o Brasil em outras coisas. Tem pessoas que não acabam não tendo essa identificação com o país. Mas eu sempre continuei estar próximo da minha família, escutando as músicas, vendo alguns programas, assistindo alguns jogos do Brasil. Depois, no tempo, eu não segui mais o futebol brasileiro também. Então, geralmente me falam: mas tu joga futebol e não segue o futebol brasileiro? Não, por também não conseguir ver pela mudança de horário, do fuso horário, com a diferença sempre de 4 ou 5 horas, não conseguia ver os jogos. E então eu acabei não assistindo, assistia mais o campeonato europeu, assim, o inglês, o italiano, o espanhol. E Johnny, hoje aqui no Brasil, Itajaí, Santa Catarina, você está onde e fazendo o quê? Hoje eu moro no São João, atualmente com a minha esposa. Mas eu acabei de chegar, estou trabalhando no Instituto Sorri, né? Comecei lá num projeto lá. Tem alguns outros projetos aí que a gente está estudando. Voltei, tive essa oportunidade, né? Chamada pela minha irmã, pela Giovana, né? Sim. Lá no Instituto. E, como eu falei, voltei, natural da casa, não fui chamado por ninguém, não tive contato de ninguém, né? Como eu falei, sempre me perguntam: mas por que tu não tentou conversar com alguém? Eu falei: eu voltei, algumas pessoas me viram voltar, mas não obtive sucesso da parte de ninguém.
Mas estou aí, como eu falei para ti, estou cursando agora Educação Física. E não basta ser bom na prática, mas também tem que ter um conhecimento. Então, vou tentar aperfeiçoar isso também. E como eu falei, as oportunidades vão começar a surgir. Porque, como eu falei, muitos perguntam, pô, se tu abrir uma escolinha, se tu abrir um projeto com alguém, eu falei, estou conversando, estou avaliando as propostas, estou vendo os locais, estou avaliando um pouco tudo, porque para mim é tudo novo novamente, né? Tenho que começar do zero, mas como diz um amigo e um primo meu, ele falou, com esse tempo todo fora que tu jogou, algo tu vai conseguir passar para alguém. Se não, como ele diz, se não aprender contigo, com quem vai aprender? Na prática, ele falou, eu não joguei, mas tu jogou. Então, se na prática não aprender contigo, então eu não sei, assim diz ele, né? Não, o currículo e tanto. Então, é esperar a oportunidade. Como eu falei, estou ali agora no Instituto Sorri, esperar as portas abrirem e ver o projeto também que o Instituto vai me mostrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi essa temporada gigante jogando bola fora do Brasil? Quando eu saí foi em 2005, eu jogava com um amigo. Eu fui jogar em 2004 o Mundial de Clubes de Futebol de Campo. E esse meu amigo, até 2 anos mais novo que eu, a gente foi jogar um torneio que era com a idade avançada. Nós tínhamos, eu acho que 18 para 19 anos, e aí o torneio era até para 23 anos. E aí o time foi montado praticamente com jogadores de alguns clubes, um do Flamengo, um do Vasco, foi montado tipo meio que uma seleção do campeonato nacional. E alguns da região aqui, porque também eu era jogador da Camboriense, de futebol de campo, e a gente acabou indo para lá jogando esse torneio. E esse meu amigo já ia para ficar e fazer a cidadania dele. E ele fez a cidadania e acabou ficando por lá, que os pais dele já moravam lá, foram chamados naquela abertura de mercado, quando eles chamavam muitos enfermeiros para trabalhar na Europa, na Itália, e o pai dele foi nessa chamada. E ele acabou ficando lá para fazer a cidadania. Depois de um tempo ele me inscrevi, porque na época era um Messenger, né? Messenger, e ele me escreveu pelo Messenger e falou assim, eu queria ir para lá. Aí eu pensei, história, né? Não, os caras pediram para vir um estrangeiro para cá, porque eu não tinha cidadania, e para entrar no país era muito difícil, não tinha como entrar, não é essa acessibilidade que tem hoje, que tu entra com com contrato de trabalho, ou tu entra por estudo, por intercâmbio. Antigamente não, ou tu era bom e tu ia, jogava e deu. E como eu falo para meus amigos, como é que tu foi? Eu fui com as minhas pernas. Aí eles, como tuas pernas? Eu falei, ou tu era bom ou tu não ia, eu não tinha outro acesso. Ou tu tinha um empresário muito forte, ou tu tinha que ser, fora da curva. E aí esse meu amigo chamou e falou, o cara falou, o presidente falou que ele quer trazer um jogador e ele tem interesse em trazer um jogador. E ele falou, mas traz o melhor que tu viu jogar. Aí ele me chamou, achou que eu era o melhor, e falou, e tu vai vir com um contrato de trabalho. Tentaram por estudo, mas não deu. Aí o Aberto abriu esse mercado na época, era com um contrato de trabalho. Aí eu acabei indo para lá, na época que o nome do time era Telecom, era um time de futsal, mas já pensando em tentar o campo, né? Mas não era fácil também na época por ser estrangeiro, e naquela época tinha essa cota de estrangeiros também no campeonato italiano e não era tão fácil migrar para o futebol de campo. Mas eu acabei indo, foi voltando à pergunta, 2005, final do ano. Aí acabei ainda pegando o Natal lá, aí voltei e fiquei 7 meses aqui no Brasil, esperando o meu nulla osta, que era um documento para poder entrar na Itália com um contrato de trabalho. E depois eu voltei, depois de uns 6, 7 meses.
com esse documento na mão. Aí tive que ir ao consulado italiano. Aí lá eles me deram esse nulla osta, esse documento, e eu voltei para a Itália depois desse tempo. Uau! E foi sozinho, na cara e na coragem, ou a mãe ou o pai foi junto? Não, sozinho. Sozinho, sem falar língua nenhuma, na mímica, olhando para o telão, tudo novo, diferente, nunca tinha saído do país, indo com uma jaquetinha fininha, e depois esperando um inverno bem brusco, e depois, como eu falei, depois foi só história. Vai se acostumando. Fala, Grazi. E como é que foi lá, né? Que saiu daqui, jogava campo, né? Campo e futsal? Campo e futsal, mas na sua grande maioria campo. E como é que foi essa mudança de chegar lá e jogar o futsal? Porque tem muita gente nos ouvindo, pais, tem alguns adolescentes que também acabam nos assistindo pelo YouTube e que o sonho deles é ser jogador. E às vezes eles recebem uma chamada para... Eles jogam campo, mas recebem a chamada pro futsal, né? Então, como é que eles podem agir? Como é que foi a tua experiência diante disso, essa mudança, né? Então, na época que eu já saí para a Europa, para a Itália, eu já estava jogando futsal. Porque eu estava no campo e antigamente no campo tinha sempre aquela situação. É muito pequeno, é franzino, porque hoje todo mundo me vê com 1,80 m, forte fisicamente, e diz, como é que tu não jogou campo? Mas antigamente tinha essa visão, porque o bom não era o que tinha qualidade, o importante era tu ser grande e ter muita força física, porque o futebol, para jogar futebol tem que ser forte, tem que ser grande, mas muitas vezes o futebol acaba perdendo muito talento por causa dessa visão. Exatamente. Hoje não mais. Então, no caso, tipo Neymar, o Messi não poderiam jogar futebol hoje. Verdade. Entendeu? Mas quando eu saí daqui, eu saí já jogando futsal. Praticamente, quando eu fui para a Itália e voltei. Aí eles falaram, eu não quero que tu jogue lá. A gente vai te pagar para te ficar parado e não jogas. E aí, não tinha como eu fazer isso. Porque eu ia chegar muito fora de ritmo. Uhum. Aí eu comecei a jogar escondido. Para a Univale, a primeira divisão do Campeonato Catarinense, que naquela época era muito disputado, que naquela época eu jogava Malve, que era do Falcão, tinha o Joinville, que eram fortes, tinha o Colegial de Florianópolis, Criciúma, Anjo Química, na época tinha equipe muito forte. Praticamente a Liga Nacional tinha 5, 6 times na Liga Nacional que eram de Santa Catarina. E aí eu jogava esse campeonato. Aí eu pensei, vou jogar. Aí comecei a jogar e eu estava ali entre os artilheiros. E aí o presidente me liga lá da Itália. Eu já tinha voltado da Itália, tinha ficado uns meses lá, que eu fui como turista, né? Porque eu tive que ir lá, eu mandei um DVD na época, que não é como hoje essa acessibilidade de internet, tu faz um vídeo ali e estoura, viraliza. Eu não, tive que ir atrás de material e de fita, e tive que fazer um DVD na época para mandar para eles. Aí os caras viram meu DVD e falaram, não, é mentira, ele não joga assim, é impossível. Aí eu falei pros caras, meu amigo, conversa com eles, eles me mandam uma passagem, eu fico aí 3 meses, eles me avaliam e eu, volto, se eles não gostarem eu volto, se gostar eu fico. Aí acabei indo, mandaram uma passagem, eu fui em Florianópolis com meu tio, Jorge, na época, porque antigamente era tudo assim, não é igual hoje, chega no e-mail, uma acessibilidade. Eu tive que ir em Florianópolis, lá no aeroporto, porque o aeroporto internacional, que dava como internacional, era de Florianópolis. Aí eu tive que ir lá para ver se chegou a minha passagem. Quando chegou lá a minha passagem, é verdade mesmo. Eu já fiquei meio assim, né? Aí a mão já suou, eu falei, será que é verdade mesmo? Mesmo com a passagem na mão, né? Aí fui lá com meu tio, aí eu tive que ir lá pegar a passagem. Quando eu peguei a passagem, vim para casa e o meu amigo, conversei com ele, me disse, os caras mandaram a passagem. E eu falei, não, chegou aqui e tal. Fui no aeroporto retirar, que tinha que imprimir o papel, né, a passagem, tudo. E aí eu acabei indo. Aí nessa minha ida, cheguei lá, já não foi um mar de rosa como parece, né? Vai pra Europa, tudo fácil. Não.
Cheguei lá, mala extraviou. Aí eu com a jaquetinha, com o Adidas que eu falo. Até ontem eu tava falando, cheguei lá com o Real Band, daquele Adidas que era furado. Um frio. Cheguei lá menos 14, menos 15, uma coisa assim. Frio. E aí os italianos me olharam assim. Aí começaram a falar em italiano, eu não entendia nada, não falava nada. E falava pro meu amigo me traduzia. Aí ele falou, ei, essa roupa dele, ele não pode ficar com essa roupa aqui. Ele vai morrer de frio aqui. E ele já preocupado, né? Aí quando eu cheguei lá, ele vem sem mala. Aí, não, a mala dele extraviou. Aí, cara, vamos lá comprar as coisas. Dali do aeroporto eu já saí, já me levaram para um shopping, já me compraram 2 jaquetas, já me compraram roupa, já me compraram tudo. Cueca, meia, compraram tudo e falaram, pode escolher. E aí eu meio tímido, vou pegar 2 calças, vou pegar 2 bermudas, tudo bem básico. Aí o cara falou, não, falando italiano muito pouco, isso não vai dar, se a tua mala demorar para chegar, como é que tu vai fazer? Aí o meu amigo falou, Johnny, ele tá falando para te pegar tudo que tu quiser. Aí eu falei, vou pegar, né? Tinha um pau pra dar no gato, eu preciso aproveitar. Aí comprei tudo. Aí o treino, aí eu cheguei, isso era no final de tarde, e o treino era às 9 da noite. Que quando eu cheguei lá no clube, o clube não era... Praticamente eles trabalhavam de dia e treinavam à noite. E o treino era das 8h30 às 9 horas, começava. Aí eu cheguei e eu falei pro meu amigo, tênis, tudo, o tênis que eu tinha de futsal extraviou, eu não tinha tênis, eles me compraram tudo, aí o tênis era novo, aí o treinador perguntou meu número, levou uma numeração minha lá para treinar tudo, eles não queriam que eu treinasse, vai para casa, viagem muito longa, e a minha viagem, o voo atrasou, eu fiquei quase esperando para voo umas 38, 39 horas, sem falar a língua, nada, deitado lá no aeroporto, indo só com a cara e a coragem. Nossa. Não tinha nada a perder mesmo, né? Aí, quando cheguei lá, tudo extraviado, tudo dando errado, e quando eu cheguei lá no apartamento, ele falou, amanhã a gente pega. Ele falou, Johnny, amanhã tu treina, ele falou que é pra te descansar hoje. Eu falei, não, eu quero treinar. Aí o cara falou, o italiano, ele é maluquinho, né? Ele dizia que eu era maluquinho quando eu cheguei lá, o presidente. Ele é maluco? Não, mas ele descansar. Eu falei, não, tipo, ele que eu quero treinar, não quero ficar em casa, não vou conseguir dormir. Fui treinar. Cheguei lá para treinar, os italianos tudo me olhando diferente assim, porque já tinham visto meu vídeo. Ele é... Aí, quando chego lá para treinar, o treinador fala assim, não, fica só aí, só dá uma alongada. Eu falei, não, tipo, ele que eu quero treinar. E aí aqui no Brasil a gente estava acostumado a treinar de manhã e à tarde. E lá eles treinavam um período só. Aí me apresenta e o capitão era um argentino, assim, né? Um argentino. Ele era o 10, o capitão do time, era o cara e tal. Aí ele meio que me cumprimenta com a mão mole, assim, né? Eu sempre digo para meus amigos, eu não gosto de quem me cumprimenta, não me olha no olho e não me cumprimenta com a mão mole, né? A gente tem esse costume aqui. Eu gosto de olhando para mim com a mão firme, né? Ele cumprimentou assim com a mão mole, meio que não olhou para mim. Também, porque aquela rixa de futebol também tem, né? De argentino e brasileiro. Sim. Aí ele meio que comentou com a mão mole assim, não me deu moral, assim. Tá. Comecei a treinar. Aí aquilo eu falei, eu pensei, né? Esse tá morto comigo, né? Aí ele já tava, tipo, numa idade mais avançada, assim, na época. Já tava com uns 37 para 38 anos já. Final mais de carreira, assim. Aí começou o treino, aí ia aquecer, tal. E aí eu treinei contra ele. Aí ele falou, Johnny, o time vai ser eu, tu. E o time tava para ser assim quase rebaixado, para ir para a Série C do Campeonato Italiano de Futsal. E aí começou o treino, o treinador falou, para mim, tu vai ficar nesse time, outro time lá é o titular, tal, só cuidar para não machucar ninguém e tal. Eu não, tudo bem. E meu amigo traduziu, sempre traduzindo, né? Porque eu não falava nada. Começou o treino. Aí arrebentei o treino. Aí fiz um monte de coisa que a gente gosta de fazer, dar caneta, balão. Aí dei tudo nele. Acontecia tudo com ele. Aí terminou o treino, o treinador me chamou. Levar uma canelada, né? Aí, e argentino joga duro, eles são... Tem aquela maldadezinha assim, né? O brasileiro também tem aquela malícia. Só que o argentino, ele tem a coisa dele de jogar duro, e dar abraçada, entrar forte. Só que eu tava num outro nível. Eu treinava 2 períodos no Brasil, como se diz, eu cheguei lá voando. Então, o nível do campeonato, para mim,
era um pouco mais abaixo. Então, no entanto, que quando eu cheguei lá, que eu ia ver os jogos, eu dizia pro meu amigo, esse nível aí que a gente vai jogar, é muito fácil. Ele, Johnny, vai chegar na hora de jogo, não é assim. Só que aí, como eu falei, cheguei no campeonato, fiz uma super temporada. Quando terminou o treino, o presidente falou bem assim, ó, me chamou numa sala assim, ele e meu amigo, falou para ele assim, ó, diz para ele que amanhã eu já vou começar a correr atrás do documento dele. Aí eles queriam que eu ficasse 3 meses lá para me avaliar. Eu fiz um treino e eles falaram, não, eu quero. Aí acabou que ele já fez a minha documentação, ele não esperou muito tempo para eu voltar para o Brasil, para já dar a entrada para me chegar o quanto antes. E o time já estava, era metade do campeonato, mas como eles falam lá, até me foge as palavras, o girone de andata, que seria a chave de ida, né? E já estava assim pela metade, e o time não estava muito bem. Estava começando a fazer umas contratações diferentes, que era eu e mais 3. Aí que foi uma seleção argentina, mais um que já jogava na Série A italiana, e esse meu amigo que também não estava jogando, ele. E aí, chama Everton Reinaldi, foi ele que me levou para lá. E Johnny, e como é que foi o final desse campeonato? Vocês ganharam, perderam? Aí quando eu voltei, faltavam 6, 7 jogos para acabar o campeonato italiano de Série B. Faltavam 6, 7 jogos para terminar o adulto. E eu tinha idade de sub-21. Aí faltavam 7 jogos, 7, 8 jogos, mais ou menos. E aí o time, nós estávamos em penúltimo. Só que o campeonato italiano é muito, muito acirrado. Não é que igual o Brasil, que tal time deslancha, fica lá com 70 pontos, o outro com 40 pontos. Não, fica tudo ali, colado. E aí, quando começou a jogar, estava jogando, esses meus amigos já estavam jogando, esse seleção argentina, um outro que eles contrataram da Série A italiana, e esse meu amigo. E quando eu cheguei, e o time não ia. E eu cheguei, como eu falei, eu cheguei num outro nível. Estava muito bem fisicamente, estava bem psicologicamente, estava muito bem tecnicamente. E aí, acabou o campeonato, a gente não classificou, não entrou para os playoffs por 1 ponto. Aí eu joguei 8 jogos, fiz 16, 17 gols no adulto. E aí eu fiquei, aí o time não classificou, mas eles falaram para mim ficar para jogar o sub-21. Aí eu acabei ficando para jogar o sub-21 até acabar o campeonato. E o nosso time não era muito bom, porque naquela época tu podia jogar com vários brasileiros. E aí tinha time que fazia o quê? Contratava todos os brasileiros com cidadania, levava para lá, dava casa, dava tudo, alimentação. E eles ficavam numa casa, em 2 casas assim, ou apartamentos, e eles levavam esses brasileiros com a cidadania. E no meu time só tinha eu e meu amigo. E tem muita diferença tu chegar para jogar futsal, que o futsal brasileiro é um dos mais fortes do mundo, junto com o espanhol, que para mim é o mais forte. Depois, agora está em ótimo crescimento também o português. Aí depois vem o campeonato russo, campeonatos muito duros também. O francês, que está crescendo também, está numa crescente. E eu acabei ficando para jogar o sub-21, campeonato do sub-21. Aí eu joguei 17 jogos, fiz 50 e poucos gols no campeonato no sub-21. E aí a gente tinha aquela coisa da passagem, que a minha passagem já estava marcada. Naquela época, tu já tinha que ter a passagem marcada, não é? Tu compra a ida e depois... Hoje tu compra depois. A volta. Não, tu já tinha que ter a volta. Aí tinha aquela data e aí os italianos tinham... Aí a gente ganhava os jogos e tinha que sempre ir adiando. Aí chegava lá a menina. Ganharam de novo? Ganhamos. Ela, desse jeito vocês vão chegar nas finais do campeonato italiano. E o nosso time era uma cidadezinha, ninguém dava nada, assim, a gente ia jogar contra, tipo, equipes como tinha Fiorentina, Lazio de futsal, contra equipes com histórias, assim. E aí a gente foi indo, chegamos na semifinal, a gente perdeu com uma equipe que se chamava Terni, que tinha 12 brasileiros que jogavam. Aí, quando a gente pegou essa equipe, tem outras equipes que tinha 7, 8 brasileiros, a gente conseguiu ganhar até dessas equipes. Mas quando chegou para jogar contra essa equipe, a gente perdemos para eles o primeiro jogo em casa de 5-2. Fiz 3 gols nesse jogo. Perdemos para eles fora também de 5-4, algo assim. E aí eu fiz os 4 gols também. E aí quando chegou, aí saímos nas semifinais. Aí eu voltei para o Brasil.
Aí dali começou a minha história. E quando eu cheguei lá, né, todo mundo pensa, já chega lá ganhando dinheiro. Não. Cheguei lá, o time tinha ideias amadoras. Aí quando eu cheguei lá, eu já falei, quando eu já cheguei lá, eu já falei, não, eu preciso de uma fisioterapia, se eu me machucar. Ele, não, tudo bem, a gente paga pra ti. Aí pagavam só pra mim e pra esse meu amigo, para os outros não. Aí eu, não, uma piscina, depois do jogo eu queria fazer uma piscina, alguma coisa que já eu fazia alguma coisa aqui já no Brasil, já tinha mais ou menos uma visão, porque eles eram muito amadores assim lá no futsal. Então eu acabei ficando lá e abrindo a visão deles também para o profissionalismo, porque na equipe que eu cheguei lá não era profissional. Treinavam todo dia, mas não era profissional. Aí eu acabei pedindo academia, eu preciso de uma academia, porque eu preciso continuar no meu ritmo de jogo. Aí eles falaram, mas a gente não treina 2 períodos. Eu brincava com meu amigo, chamava ele de preguiçoso, né? Dizia, tá muito preguiçoso, tem que treinar. Ele, não. Aí eu levantava, eu ia às 6 horas da manhã correr no bosque, chovendo, com neve. Ele dizia, tu é maluco, cara, sério, não. Eu passava meus amigos que tinham filhos menores levando as crianças pra escola. Aí eles falavam, o que estás fazendo aí, cara? Eu tô treinando. Ele, tu é doido, cara. Eles disciplina. Pra mim, Aí eu dizia pra eles, aí o que acontecia? Que chegava no dia do jogo, eles estavam assim, com a mão no joelho, e eu terminava o jogo bem fisicamente. Isso não tá cansado, Johnny? Eu, não. Ele, então tu não correu? Eu não corri? Eu falei, não, tem certeza que eu não corri? Ele falou, não tá cansado? Eu falei, não é questão de estar cansado, é que eu tô bem fisicamente. Querendo ou não, isso faz a diferença. Por isso que eu digo, para quem quer ser um jogador profissional, enquanto o teu adversário tá dormindo, tu tem que estar treinando. Tu tem que ser um diferencial. A gente teve aqui nos estúdios, né, o Gui, né? Falando também dos meninos do Marcílio, que tem os seus sonhos. Então, ele fez um curta, né? É um curta, a gente pode chamar de curta-metragem? Sim. Né? Contando a história dos meninos, né? Então, bem interessante. E já nessa linha, tu vem falando da tua história, da tua trajetória enquanto jogador, né? Qual é a palavra que tu deixa aí? O que tu fala para os meninos? Porque todo mundo hoje, quando se fala em futebol, todo mundo só faz referência a um só jogador, né? Ao Neymar, joga muito, né? Ele é diferenciado, Mas se a gente for olhar, tem tanta gente despontando aí, tanto no futsal, eu gosto muito de futsal, acompanho muito, tem muita gente despontando aí no futsal. Então, qual é a palavra que tu deixa, Johnny, para esses meninos? O que eles devem fazer? O que eles devem procurar? Né? Porque não cai do céu. Né? Como a Indy falou, é muita disciplina. Né? Então, fala para nós aí um pouquinho disso. Eu vou falar pela minha história, que assim, quem estiver escutando vai entender, da minha história, vai entender como também criar sua própria história. Como eu falei, eu jogava futebol de campo e futsal. Depois de uma certa idade, dos 12 até os 18, eu jogava sempre campo e futsal. Quando eu ia jogar fui para fora, fui jogar em clubes brasileiros. Futebol de campo. Quando eu voltava, eu jogava futsal pela minha cidade. Eu nunca estava parado, eu sempre estava em atividade. Primeiramente, para te ser um atleta de alto nível, quando a oportunidade chegar, tu tem que estar bem, tem que estar pronto. Porque quando tu chegar no clube, igual eu fui no Grêmio, eu cheguei lá para fazer um teste, tinha de 700 a 1000 garotos que passaram lá, e todo mundo ia embora, e quando chegou, eles falaram, vocês vão ficar. Eu falei, como é que pode passar 700 a 1000 meninos lá fazendo teste? Passou eu, meu irmão e alguns meninos aqui de Itajaí, na época. E aí eu tive que voltar, porque já era final do ano, para fazer um trabalho também, porque o campeonato gaúcho era muito puxado fisicamente, eles eram muito mais fortes que nós. E aí tive que voltar para fazer esse trabalho. E como eu falei, a oportunidade não bate na porta. Não. Ninguém vai vir te buscar em casa. Ninguém vai dizer para ti, vai lá. Não, tu tem que correr atrás, tem que buscar. E eu sempre falo, como eu saí daqui jogando, mas eu também sempre fui treinador lá fora. Eu sempre treinei crianças lá fora. Legal.
Desde 2006, quando eu cheguei, de 2005 para 2006, quando eu cheguei lá, eu sempre treinei criança. E eu era sempre chamado por clubes quando eu não de campo e futsal para treinar. Eu treinava criança e fui também chamado para equipes profissionais para treinar o profissional técnica de base, porque no campeonato italiano eles não treinam muito a técnica de base como a gente treina no Brasil. E hoje eu tô vendo que isso a gente tá perdendo muito no Brasil. Hoje a gente fala, antigamente, os caras falam muito de boca cheia, né? Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Eles falam muito de boca cheia que hoje não tem a qualidade que tinha antigamente, não tem hoje. E eu concordo com eles. Porque o brasileiro se perdeu nisso. Exato. Se perdeu nisso. Em questão de treinamento, de dedicação, de ver, querer fazer aquilo como trabalho. Entendeu? Seguir uma carreira. Nem todos vão ser profissionais. Sempre quando eu treinei crianças lá fora, aqui, eu estou treinando agora, e treinei assim, falo, nem todo mundo vai seguir a estrada que o professor seguiu, ou igual um Ronaldo, um Ronaldinho, um Roberto Baggio, um Totti. Eu falava para eles, por quê? Aqui a gente está para formar cidadãos, né? Primeiramente, mas também ensinar o jogo. E tu tens que se divertir dentro desse jogo. Não tem que chegar ali e ser um militarismo, uma coisa pesada. No entanto, que todos os clubes que eu passei na Europa, que eu treinava as crianças lá, quando eu saía, sempre tinha aquela choradeira das crianças. Não, professor, por favor, fica. Volta, porque geralmente eu sempre ia crescendo e ia para um clube melhor, sim, com outras oportunidades. E sempre tinha esse final triste, né? As crianças se apegam. Se apegam muito e como eu falei, para poder chegar nesse certo nível, tu tem que abdicar de muita coisa. Não pode estar dormindo tarde, não pode estar no videogame, não pode... Eu ficava às vezes tarde acordado porque na internet falando com o meu pai ou a minha mãe, que naquela época nem tinha o computador, nada. Eu tinha que ligar, comprar um cartão lá, que tinha internacional, comprar um cartão e falar pelo orelhão. Pelo orelhão. Não sei quantos números para chegar na ligação, para depois dizer a ligação está sendo mandada para o Brasil, de uma central eles mandavam para tua casa, era uma baita história. Hoje é uma acessibilidade, tu chama aqui, tu tá no vídeo. E aí na época eu aí comprei um computador e era com a webcamzinha em cima assim, tal. Com a webcam não era nem aquela embutida com a webcam. E aí como eu era um dos que mais recebia, aí na minha casa ficou assim, eles moravam, o clube comprou uma casa bem grande, a gente morava tudo junto lá. E aí só eu tinha o computador. Aí eu dava horário para eles, cada um usa. Tu usa nesse horário, tu usa nesse horário, tu usa nesse horário. Perdeu o teu horário, não usa mais. Vai falar com a tua mãe, com a tua família no outro dia. Porque depois cada um tem o seu horário. Que aí eu queria ficar um pouco mais, porque eu sabia que eles não... porque eu queria dormir cedo, que eles iam ficar lá na internet. Eu falei, depois que eu não tiver, vocês podem usar. Porque eu queria treinar. E alguns não queriam, né? Aí eu levantava cedo para treinar. E como eu falei, para ti chegar num certo nível, tu tem que abdicar de muita coisa. Tem que treinar mais que todo mundo. Como eu falei, quando o teu adversário tá dormindo, tu tem que estar treinando. Em questão, eu sempre falava também, não largar os estudos, que é muito importante. Sim. Não basta ser um jogador, mas o jogador tem que ser inteligente para quando dar uma entrevista, saber o que está falando, o porquê daquilo. Eu escuto muito as crianças, não, mas eu quero ser jogador de futebol, não preciso estudar. Olha só, um profissional falando. E eu, como eu falei, hoje eu voltei para o Brasil, hoje eu estou cursando Educação Física, eu voltei para o Brasil e eu tinha até essa rixa entre brasileiros lá, até no meu próprio time. Tu não fica com nós, tu só quer ficar no meio dos italianos. Mas quando chegava, tipo assim, num restaurante, no supermercado, aí eles vinham a mim e falavam assim, Johnny, eu não sei pedir. Eu falei, quando eu falo para vocês, fica no meio dos italianos, vai aprender a língua. Não são eles que têm que vir até vocês, são vocês que têm que vir até eles, porque vocês saíram do país deles para vir para cá. Então, sim, é tu que tens que aprender a língua. Eu, com 3 meses, eu já falava italiano. Tinha gente que estava lá antes de mim, 1 ano, 2 anos, não falava italiano. Eu já, com 3 meses... A prática. Eu chegava lá na frente da televisão, ligava, acordava de manhã, eu ligava a TV lá, eu ficava olhando. Não entendia nada, mas eu ia lá e escrevia. Bicchieri. Eu escrevia na pronúncia, no jeito brasileiro. E aí eu tinha um amigo italiano, que eu já falava...
um pouquinho do português, mas bem pouquinho, assim, entender alguma coisa ou outra. Tu escreve do jeito que tu entender e eu vou escrever para ti do jeito certo e vou traduzir para ti. Aí, porque o meu amigo também, ele me deixava eu me virar. Importante. Aí eu chegava lá 1 hora antes do treino, com um caderno todo rasurado lá, escrito com uma caneta. Aí ele, vem, meu aluno, ele dizia o italiano, ele, vem pra cá, o que nós vamos aprender hoje? Eu, não, bicchiere, o que é isso? Aí ele, calma aí. Aí me explicava, não entendia, ele vinha com um copo, é isso aqui, ó, bicchiere é isso aqui. Tu vê, nada a ver, copo, bicchiere. Aí eu escrevi ele, mas não é assim que se escreve, é assim. Aí a pronúncia, eu falei, pô, mas é CC aqui a pronúncia, bicchiere. Aí em vez de o nosso Q, era o CC, a pronúncia muda muito. Nossa. E aí foi assim que eu fui aprendendo aos poucos. Quando ia sair, ô Johnny, ganhamos o jogo, vamos lá no restaurante. Às vezes iam num pubzinho, eu não ficava com os brasileiros, eu saía com eles. Por quê? Para aprender a língua. E aí quando deu 1 ano, eu já estava falando fluente, já estava escrevendo italiano, tudo. Quantos idiomas você fala? Português, é a língua mãe. Italiano, francês e espanhol. Fluente? Opa! Fala agora, mano. Elisa Vitória, participando da Sara, o Reginaldo, inclusive, mandou um abraço para a Cunha Grazi para o Mildezinho. E também o Cláudio Omar Maciel diz: Deus abençoe a todos esse programa. Mãe de quem? Grazi Santana. E do irmão, claro. Mandar um beijo também para nossa irmã que está nos ouvindo, a Danúbia, né? Que hoje é aniversário dela. Parabéns, Danúbia. Beijo, Danúbia. Feliz aniversário, minha amiga. Deus te abençoe. O Reginaldo, nosso Flamengo tá indo, hein, Reginaldo? Beijão, meu amigo flamenguista. Um beijo pra minha esposa, Sara, que também provavelmente deve ser ela. Isso, é ela, é a Sara. Jones, a gente vê muitos meninos, como a Indy falou, querendo ser jogador de futebol. Né? Nós temos aí algumas escolinhas aqui. Eu já rodei algumas aqui olhando. Quando os meninos vão participar, eu acabo acompanhando. E quando a gente fala do trabalho de base mesmo, é algo que falta, né? E eu vejo que lá no Instituto você está botando isso em prática, né? A sua história está botando em prática lá junto com o professor Maurinho, né? Então, fala para nós, assim, como é que tu vê a questão do futebol base, né? A base aí para os jogadores, tanto meninos quanto meninas, né? Porque meninas também jogam. Com certeza. Sim, no Instituto a gente está sendo um projeto mais agora de iniciação, né? Estamos fazendo um trabalho de iniciação lá, estou dando uma ajuda ao professor Maurino. E para resgatar essa coisa que a gente se perdeu no meio do caminho, né? Porque a tecnologia também afastou as crianças da rua. Na minha época, eu vivia o dia todo jogando bola. Se o pai não fosse lá me chamar no campo, tava lá, eles apagavam os refletores, eu tava lá chutando bola, batendo bola na trave, tentando pegar a bola na trave para aperfeiçoar, que isso já naquela época era uma técnica de base. Hoje tu já não vê mais criança na rua, tu não vê as crianças jogando bola, não vê, eu digo para ela, perdendo uma tampa do dedão, tu não tem, a gente perdeu essa essência e a gente tá querendo copiar o futebol europeu. E esqueceu as nossas raízes de deixar o menino ir para cima, driblar, criar aquela individualidade, quebrar uma linha de pressão. Eu digo sempre, eu vejo jogos assim de crianças, tipo assim, a não ser clubes grandes, né? Estamos falando do Flamengo, que eu sigo assim, Flamengo, Santos. No futsal eu sigo ali, eu vejo o trabalho de alguns professores, que tu vê que são crianças já mais selecionadas, né? Porque tem crianças ali que já vêm contratada pelo Flamengo, por equipes grandes, que acaba dando suporte para a família e leva essa criança para lá. Mas a gente tem se perdido, sim, o Brasil, a gente está ficando para trás. Não sei se também por falta de material, pode ser, por falta também de qualidade de alguns professores, porque a gente tem se perdido nisso, porque o brasileiro, a gente acha assim, não,
a gente tem 5 títulos mundiais, quem tem que aprender com nós somos eles. Não. A gente sempre vai aprender com alguém. A gente viu isso nessa Copa, né? Exatamente. Se tu for ver o Brasil nessa Copa, todo mundo fala, como é que a gente perdeu para a Noruega? A gente perdeu. Se tu for ver na fase de mata-mata, o Brasil era a pior seleção fisicamente. Fisicamente o Brasil. A gente estava perdeu para uma seleção que é segundo escalão baixo, eles dizem, que é a Noruega. Ok, está crescendo, está em crescimento a Noruega também. Tem bons jogadores no Campeonato Europeu. Mas o Brasil, pela história, pelo nome, por ser Brasil, a gente não pode perder para uma seleção de segundo escalão médio-baixo, tomando com uma posse de bola de 34% e eles tocando bola em frente da nossa área. O Brasil, os nossos jogadores não conseguindo dar uma pressão na bola porque mal fisicamente. Deixar à parte essa coisa também de CBF, a gente sabe que tem os favoritos, tem os jogadores que jogam porque são empresariados, muitos jogadores estão ali dentro, só tem um empresário ali que tem 9 jogadores dentro. Ok, tudo bem. Mas se fosse assim, eu não queria jogar futebol, então eu não iria sair para fora. Então, tem uns que tem um empresário, mas tem um que tem a capacidade e a qualidade. E como eu falei, para ti chegar a um certo nível, tu tens que também querer mais também. Ninguém vai te buscar numa cama, estás dormindo lá, ninguém vai te levantar, acorda, vai treinar. Eu, quando estava sem clube, todo mundo me conhece lá, comecei no Bambuzal, né? Eu estava lá no campo, correndo, fazendo canguru, pulando e sobe e desce, e eu com meu irmão ia elástico e correndo e estava treinando. Ia para a praia, sempre treinando. Quando a oportunidade chegava, quando eu fui para um clube lá em Curitiba jogar, eu não cheguei lá e fui mais um. Quando eu já cheguei lá, eu já cheguei bem fisicamente e o treinador falou, eu quero ficar com esse menino. Então, se eu chego lá bem tecnicamente, sou bom tecnicamente, mas eu chego muito abaixo, ele dizia, não, deixa mais pro final do ano. Então ele já me pegou, já na metade da temporada, porque eu cheguei bem fisicamente. Talvez ele ficaria, talvez não. Então não posso esperar a oportunidade, como tu falou. Para te ser um jogador, tu não pode esperar a oportunidade bater e tu não tá pronto, tu tem que já tá pronto. Porque a oportunidade é assim. Em questão, como tu falou, Neymar, esses aí são jogadores fora da curva. Então, como eu falei, jogadores assim como Neymar, Ronaldinho, esses aí são jogadores que fazem a diferença. Então, quando tu és um jogador que não faz a diferença, tu tens que ser muito disciplinado. Tu tens que ser disciplinado, não é só disciplinado eu sou educadinho. Não, disciplinado taticamente, disciplinado tecnicamente, disciplinado fisicamente. Tem que dormir, tem que saber o que comer, não pode comer qualquer coisa. Porque o teu instrumento de trabalho é o corpo. Então, tu precisa dessas disciplinas. E dentro do futebol tem muita coisa. Às vezes o jogador não está bem psicologicamente. Quantos jogadores às vezes não estava com problema, não estava bem de cabeça. Mas eu rendia, porque eu rendia fisicamente. Eu sabia o jogo, eu entendia o jogo, eu tinha boa leitura. Mas futebol não é só chegar, botar um colete. Como eu digo aqui, eu voltei, eu falo pro meu irmão, eu fui em algumas escolinhas, vi um treino assim, não preciso citar nomes, das escolinhas que eu fui, em várias escolinhas, muitas vezes até gente nem me viu lá olhando. Eles não ensinam nada para as crianças. Eles botam um colete, largam a bola, botam as crianças pro campo e não ensinam nada. Nada. Não ensinam nada. Então a gente tem que resgatar isso. As crianças voltar a ir pro campo, ter aquela vontade de ficar, vamos ali, joga uma horinha, tô cansado. Não, de ficar 5 horas lá jogando, 4, porque o que te chega a um certo nível é a resiliência. Exato. E para te chegar à perfeição, tu tem que ser resiliente. Então, no caso, para te chegar a um certo nível, tu tem que estar treinando mais que todo mundo. Porque senão tu não vai conseguir. Tu vai ser mais um. Hoje tu vai falar com os meninos, né? Eu vou tirar por base lá onde eu tô, né? Então, às vezes acontecia do professor, foi chamado lá na fundação, ou vai levar um papel, porque às vezes isso acontece, né? Ou de ter um mal-estar, então, falou, não, eu vou ficar lá. Então, aí, quando pegava, dizia assim, não, hoje nós vamos treinar toque, passe de bola, escanteio. Não se faz isso. Eles deixam uma bola lá e vamos embora. Taca aí. Pegando esse gancho,
Tu falou de passe. Na Itália eu treinava crianças da iniciação até os 21 anos. No campo e no futsal. Eu treinava de manhã, ia pra academia, fazia o meu treino. Chegava à tarde, eu treinava, às vezes até em 2 escolinhas. Eu treinava o futsal da minha equipe e treinava o futebol de campo da minha cidade. E aí à noite eu fazia o meu treino também, às vezes. Quando cheguei a um certo nível que eu já não tinha mais perna para estar jogando na Série A, quando era uma Série B, uma coisa assim, uma coisa mais tranquila, uma Série C. Mas quando era antes que eu treinava todos os períodos, eu não conseguia estar treinando todas as equipes. Aí treinava uma de futsal e uma de campo. Nesse tempo aí também mesmo não achava um espaço para estar ajudando, né? Porque eles também pediam, Johnny, eles não querem outro professor, eles querem tu. Mas eu preciso descansar também, que eu tenho meus treinos e tal. Aí eu tentava me adaptar também no tempo deles. Mas, como eu falei, voltando nesse gancho, quando eu ia jogar a minha equipe de futebol de campo da idade de 8 a 12 anos, as crianças que eu treinava, eles tinham outro tipo de jogo, era diferente, porque como eu estava no futsal, eu aplicava o treinamento de futsal no campo. E quando eu ia jogar contra outras crianças, elas não entendiam o jogo, porque o futsal é assim. Se tu pega uma criança, um goleiro, vou botar ele no gol, no futebol de campo, a criança vai terminar o primeiro treino dela, ela vai chegar em casa ofuscada. Uma trave grande, recebeu lá 50 chutes, ela vai tomar 40 gols. Uma trave grande, não vai conseguir alcançar a bola, não vai ter aquela reatividade. Se tu já pega uma criança e bota num gol de futsal, vai ter lá a finalização, 50 bolas, 30 bolas a criança vai pegar. Ou vai bater nela, ou ela vai conseguir defender. Então, eu sempre falei para eles, o futsal é um jogo mais dinâmico, mais inteligente, o raciocínio tem que ser rápido. E quando eu jogava com meus companheiros, eu dizia, cara, tu tá errado, presta atenção. Ele, o Johnny, então, o que eu tô errado? Eu falei, cara, a bola tá chegando em ti, tu tá pensando para jogar, não. Tu já tens que estudar, tem que fazer leitura. Futsal é muito rápido, é dinâmico, tu tens que ter já as opções. E esse é o diferencial do jogador, tu tens que ter. Não é só ser bom fisicamente, ser bom tecnicamente, ser bom taticamente. Tu tens que ter algo a mais, tem que ter um passo a mais. E futsal é muito psicológico também, é muito cabeça. E como eu falei, quando as minhas crianças iam jogar no futebol de campo, eu treinava elas no campo, mas com treinos de futsal. Quando elas iam jogar, tinha treinadores que me chamavam para falar assim, Johnny, tem como tu afastar a tua equipe para deixar pelo menos a minha sair jogando? Porque era vergonhoso, porque assim, lá geralmente eles botam... o Brasil está começando a ficar assim, eles botam pessoas mais idosas para treinar, Sim. Porque são as pessoas que têm tempo para poder dar um treino. No Brasil ainda um pouco, tem jovens querendo resgatar isso. Sim. Já na Europa não, eles botam uma pessoa idosa, porque o jovem não vai querer ir lá dar um treino por pouco. Se eu não receber, eu não vou lá, eu não quero. Porque tem que ter a paixão, mas também tem que ter o conhecimento, entendeu? E a vontade de querer lá ensinar a criança. Sim. E o que acontece? Quando eu ia, eu vi essa diferença de alguns clubes que eles botavam já a pessoa mais idosa. E aí, o idoso já não tem mais aquela disposição, já não tem mais aquela força física para mostrar um exercício para a criança. E para a criança aprender, ela tem que ter aquela referência na frente e ele assim, poxa, ele faz, ele mostra. Igual o meu primo que treina aqui também, ele falou, Johnny, eu não consigo fazer isso. Tu na prática tu consegue, eu não consigo. Como é que eu falei? Fui lá ver um treino, os meninos são bons, mas tu tens que fazer uns treinos assim com ele. Ele falou, cara, eu não joguei como tu jogou. E eu na prática não vou conseguir fazer isso. Então, eu acho que assim, para a criança também saber e fazer, ela tem que ter o exemplo ali na frente e dizer, poxa, o professor faz. E quando tem aquela história do Romário, que o Romário falou, que ele fala lá do Cruyff, treinador dele. O Cruyff pediu para ele fazer uma jogada, ele falou, não dá para fazer isso aí. Pois ele foi lá, com 60 anos quase, mostrou pro Romário, e o Romário foi lá e falou, poxa, se ele faz, eu tenho que fazer também. Entendeu? Isso aí é exemplo. Sim. Então, no caso, como eu falei, quando os meus atletas, as minhas crianças iam jogar contra as equipes,
eles tinham outro raciocínio, o pensamento era rápido, o toque de bola era mais rápido, eles já tinham outro passo. E aí, como eu falei, os treinadores me chamavam e falavam assim: Johnny, não tem como teu time ir lá pro meio campo, pelo menos deixar o meu time sair jogando. E aí eu ia conversar com as minhas crianças: no segundo tempo tem como deixar eles jogar? Não, professor, eles falavam para mim: não, agora não. Quando a gente vinha jogar aqui, eles davam um monte de gol em nós e eles não faziam isso aí. Então a gente também não quer. Aí eu ia lá conversar com o professor: eles não querem. Vamos passar pano. Sim, é eles que têm que melhorar. Nossa. E essa é a cultura do italiano para o brasileiro. A gente tem que mudar primeiro a cultura, a mentalidade. Mas eu não digo só no meio esportivo ou a cultura em geral. O Brasil está muito bagunçado. O Brasil, a gente está virando praticamente uma terra um pouco sem lei. Vamos dizer. Se tu vê a diferença de estados, não desmerecendo os outros estados. Olha Santa Catarina como é bom. Porque todo mundo está querendo vir para cá hoje. Santa Catarina também tem que se organizar um pouco mais, porque está vindo outras pessoas de outros estados, está vindo outras pessoas de outros países, eles vão lá e pesquisam. O melhor lugar para ir para o Brasil aparece lá, Santa Catarina. Por quê? Aqui, índice de violência é baixo, o índice de estudo é ótimo, aqui não é violento, aqui as escolas são boas, os hospitais são bons, então a gente tem que começar a rever por isso que de nós temos que ser exemplo, rever os nossos conceitos, entendeu? Se a gente quer que o Brasil cresça, se a gente quer evoluir, o Brasil tem que mudar culturalmente. Eu vivi lá fora, eu queria que um dia todos os brasileiros pudessem viver uma temporada fora, para ver a diferença de qualidade de vida e de cultura. Porque se a gente mudar, o Brasil tem qualidade para isso. A gente é um país que pode evoluir, entendeu? Sim. Johnny, a gente está caminhando, passou rapidão, né, Indy? Passa muito rápido. Hoje foi um programa em que a gente trouxe o Johnny para contar também um pouco da história dele e saber aí o que está acontecendo. Quando tu falou ali que você chegou e ninguém lhe cumprimentou. Então, saiba também que muitas propostas vão vir, né? Com certeza. E, às vezes, essas propostas são só para te tirar de um lugar, te deixam um período e depois te tiram, né? Então, a gente também tem que ficar bem atento a essas propostas, que né? algumas propostas tentam apagar o brilho da gente. E, às vezes, a gente vai achando que é o bom e não é o bom, né? Mas a gente está caminhando para a reta final. O Manuel disse que a gente tem 3 minutos. Já? Que rapidão. 2 minutos. Eita! Manuel. Manuel, obrigado, Manuel. Obrigado você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Johnny, deixe uma frase para aquele pai, para aquela mãe ou para aquele filho que está nos ouvindo e tem o sonho de ser jogador de futebol. Primeiramente, né, para quem quer ser um atleta profissional, porque tem o jogador e tem um atleta. E um exemplo é o Cristiano Ronaldo. A gente fala, o Messi já é um atleta que ele nasceu com o dom. Cristiano Ronaldo teve que trabalhar para chegar a um certo nível. Mas o que eu deixo para os pais, para essas crianças que querem ser atleta, não desistir dos seus sonhos, porque eu também saí de Itajaí. Um dia eu sempre falei, eu vou jogar na Europa. Um dia eu vou jogar na Europa. Não sabia que ia ser futsal, mas acabei indo. Eu sempre falei, não, eu vou jogar. Um dia eu vou ser jogador, eu vou jogar. Eu quero ser jogador. E vou jogar na Europa. Foi futsal, poderia ser campo, mas Deus, eles que fazem os teus caminhos, assim, né? Ser resiliente, disciplinado, se quer chegar a um certo nível, não largar os estudos, porque sem estudo tu não chega a lugar nenhum. Hoje eu estou vendo que mesmo com o meu conhecimento tu precisa ter uma formação, porque sem a formação tu não consegue chegar ao teu objetivo. Exato. Mas respeitar, como eu falei, respeitar o pai e a mãe, mudar primeiramente o mental. Hoje a gente vive em um país que o errado é certo, o certo é errado. A gente
está numa inversão de valores. Então, eu, como vivenciei isso lá fora, eu aprendi porque eu saí daqui um pouco assim, meio rebelde, e tu chega lá e tu te encontra com outra realidade. Outra realidade. E tu chega lá, a linha é reta, tu tens que andar reta, porque lá tudo funciona. As leis funcionam. Não é igual no Brasil. Não tem o jeitinho, não tem... vamos ajudar aqui. Não. Tudo é conforme a lei. E lá tudo funciona. E para você que quer ser um atleta, não basta ser um atleta, um jogador. Tu tem que ser atleta para chegar a um certo nível. Então, é se dedicar, treinar, comer bem, dormir cedo, estudar, se ocupar com outras coisas também, porque a inteligência também te leva em lugares que tu não imagina. É verdade. Exatamente. Indy, esse foi o nosso programa. E quer deixar uma palavra aí rapidamente, Indy? Quero pegar um gancho de tudo que o Jones falou. Eu sempre digo que a disciplina supera o talento. Então, vamos ter disciplina. Até semana que vem com mais um Sintonia Cultural. Você ouviu Sintonia Cultural. Apresentação: Índia Alves e Grazi Santana.